A paz do Senhor, meus irmãos. É com muita alegria que vos falo nesta manhã. Irmão Silas tinha falado conosco e que fizéssemos essa gravação para que pudéssemos estar meditando na palavra do Senhor. Com alegria que cumprimento os irmãos na paz do Senhor, muitas vezes pela impossibilidade de nós estarmos nas igrejas, não estamos podendo ver os irmãos, mas através deste vídeo podemos estar falando e juntos estamos considerando um pouco da palavra do Senhor, principalmente esse momento que nós estamos vivendo, né? É muito importante para que a gente possa fazer reflexões, porque acredito que Deus está falando com cada um de nós, procurando de alguma maneira nos despertar. A gente tem pregado e ouvido e falado muito que acreditamos que Deus certamente vai enviar um avivamento espiritual antes que Jesus Cristo volte. E às vezes nós pensamos que talvez Deus vai mandar fogo do céu, batizar no Espírito Santo, fazer uma série de coisas. E talvez Deus esteja avivando a sua igreja através desses fatos, desses acontecimentos os quais nós estamos vivendo. Nunca se pensou, hoje mesmo estamos em jejum nacional. Quando que poderíamos imaginar que o Brasil inteiro, principalmente as pessoas crentes, elas estariam voltadas com essa finalidade, estar jejuando ao Senhor? É uma maneira de Deus trabalhar conosco, né? Falar nos nossos corações. Queria fazer uma leitura bíblica que se encontra em Lucas, no capítulo de número 19, os versículos 41 em diante. Diz-nos assim a palavra do Senhor. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses também ao menos neste teu dia o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Irmãos, Deus tem falado comigo muito esses dias, principalmente nesses textos da palavra do Senhor. Aqui, como os irmãos conhecem bem a palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo estava na sua última semana. Aqui fala da sua entrada triunfal na cidade de Jerusalém. Era a sua última semana. Ele seria ali crucificado, morto. Mas o texto é tão tremendo que, note os irmãos, Jesus olhando para a cidade chorou sobre ela. É interessante na Bíblia algumas vezes falar que Jesus chorou. Pelo menos 2 vezes na Bíblia nós encontramos estas palavras, que Jesus chorou. E chorou porque olhava para a cidade e observava a indiferença, observava a displicência, a negligência das pessoas em relação àquilo que estava acontecendo, porque eles não podiam perceber o fato de que estava entre eles o Salvador do mundo, estava entre eles o Redentor, o Cristo, ao qual eles haviam esperado durante anos e não estavam percebendo estas coisas. E Jesus diz aqui o texto que se tu conhecesse ao menos neste dia o que a tua paz pertence. Quando nós conhecemos muito bem Jerusalém, quer dizer, habitação da paz. Mas Jesus estava exatamente despertando, falando através dessa palavra, que o que dependia a paz deles estava ali, e eles não estavam reconhecendo este fato, não estavam reconhecendo aquele momento, estava desapercebido. Mas note, irmãos, Jesus falou: chegará dia em que te cercarão de trincheira, não é? O texto diz aqui,
e os teus inimigos te cercarão, te estreitarão, te derribarão, a ti e os teus filhos que dentro de ti estiverem, não serão em ti pedra sobre pedra, porque vocês não conheceram o tempo da tua visitação. É o que nós destacamos disso, é o seguinte, irmãos, Deus fala conosco, não é? E tem nos falado muito a respeito de termos depósito diante de Deus. A gente vai levando uma vida espiritual como se nada realmente tivesse acontecido, como que se a gente fosse viver eternamente aqui nesta terra. Não paramos para refletir nos propósitos e objetivo de Deus, que o Senhor tem preparado um lugar para vivermos eternamente. Nós somos apenas peregrinos aqui nesta terra, estamos de passagem por aqui. E as pessoas interpretam errado. Muitas pessoas acham que estão aqui e precisam ser felizes. É claro que ninguém está aqui querendo sofrer, essa é a verdade, mas se a gente for entender o que é realmente felicidade no seu sentido bíblico, nós vamos lá para o que está lá desde Mateus 5 até Mateus quase capítulo 8, que fala lá do Sermão do Monte. Jesus está explicando ali o que realmente vem a ser a felicidade. A felicidade é ter misericórdia, a felicidade é temer a Deus, a felicidade todas aquelas coisas que nós encontramos ali. O tempo não vai permitir estar entrando todos os detalhes, mas o conceito errado do mundo, né? Que as pessoas hoje, acho que até por isso que Deus está tratando com o mundo desta maneira, né? Porque o mundo está vivendo no consumismo, né? Mundanismo, no hedonismo, que trata simplesmente dos prazeres, todas estas coisas, né? Na relatividade, ou seja, na relativização, ou seja, as pessoas, todo mundo está certo, cada um está certo no seu ponto de vista, temos que procurar ser feliz, não importa os meios. E desta forma o mundo está vivendo. Então Deus está mostrando a nós realmente o objetivo, o propósito, o qual nós estamos aqui passando nesta terra, não é? Então notem, os irmãos, que o Senhor Jesus Cristo estava falando ali, hoje isso está encoberto aos teus olhos. Aquele povo não podia perceber o que estava acontecendo, mas como nós sabemos pela história, isso aproximadamente 40 anos depois que Jesus falou estas palavras, por volta do ano 70, o general Tito invadiu ali Jerusalém, não é? E as pessoas precisaram fugir, cercou a cidade, ninguém entrava nem saía, e as pessoas passavam fome e necessidade. E é isso que o Senhor Jesus Cristo estava falando. Então, meus queridos, talvez Deus esteja de alguma maneira nessa oportunidade falando conosco, para que a gente possa estar analisando, não é? Note, Jesus também usou uma expressão eu acho tão linda essa expressão, não é? Ali em Lucas, capítulo 13, no versículo 34, ele diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu ajuntar vocês como a galinha junta seus pintinhos debaixo das suas asas, mas tu não quiseste. Olha, irmão, a gente para e fica analisando, não é? Eu tenho falado muito na igreja, às vezes até exaustão, a respeito da necessidade que o povo tem de ter uma intimidade com Deus, das pessoas estarem preocupadas com as coisas de Deus, porque a gente vê as pessoas displicentes, negligentes, principalmente falando muito sobre a questão da necessidade das pessoas estarem nos cultos. Veja bem, hoje nós queríamos estar na igreja e não podemos. Será que esta palavra, como disse o Senhor Jesus Cristo, não está falando de alguma forma conosco? Não está nos dizendo, como Jesus disse, olha, hoje está encoberto aos teus olhos, mas vai chegar o dia em que vocês vão se despertar. Então é desta maneira que nós estamos analisando estas coisas, para que a gente faça uma aplicação disso nas nossas vidas, meus queridos. É muito importante que a gente reconheça e entenda,
não é? O propósito de Deus para as nossas vidas, não é? Jesus estava ali falando que Ele é proteção, Ele é a segurança. É como Ele fala em Mateus 11:28, não é? Vinde a mim, vós cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Então, meus irmãos, é preciso que a gente analise estas coisas. Só em Jesus nós podemos realmente ter descanso. É claro que nós temos necessidade, Deus conhece muito bem, mas eu acredito que a igreja estava vivendo de uma maneira muito dispersa, muito despreocupada, e Deus, através desses fatos, está falando conosco, despertando as nossas vidas, não é? Lá também em Mateus 6, nos versículos 19 a 21, eu gostaria de também ler aos irmãos, porque é uma preocupação a gente falando muito sobre estas coisas, não é? E acredito que de alguma maneira Deus está tratando conosco, não é? Lá diz simplesmente o seguinte: não ajunteis tesouro na terra, não é? Onde a traça e a ferrugem tudo consome, os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. É uma realidade isso, meu irmão. Onde está o nosso tesouro? Nosso coração vai estar ali, com certeza. Mas Jesus está nos advertindo aqui, aquilo que eu disse no início, a questão do depósito, a questão da poupança. Ele diz: não ajunteis tesouro na terra. E o que nós estamos fazendo, na maioria, irmão, nos prendendo as coisas materiais desta vida. Eu lembro que o último culto que nós tivemos, penúltimo culto, foi o culto da ceia. No dia 15, até dizia no culto da ceia, citando aquela passagem de Paulo, onde diz: longe de mim gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Note bem, eu até frisei muito naquele dia essa questão. Falei: irmãos, quando a cruz de Cristo, ela é um marco, ou seja, ela faz a divisão entre eu e o mundo e eu. Então, quem tem realmente a cruz de Cristo, quem está crucificado com Cristo, o mundo está crucificado para ele e ele para o mundo. Paulo fala isso. E o que está acontecendo com a igreja nos dias que nós estamos vivendo, que a igreja está mais preocupada com as coisas do mundo. Eu sei que às vezes até é de propósito isso, mas nós temos que entender, não é? Deixa eu abrir um parênteses aqui para falar uma coisa importante aos irmãos. Irmão, isso que está acontecendo não é só um problema de saúde, mas esse problema é, acima de tudo, espiritual e principalmente político. Tudo está escrito na palavra de Deus. Se você analisar, inclusive for pesquisar isso mais seriamente, né, tudo isso tem uma influência da chamada ordem mundial. Tudo, na realidade, está se preparando para a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, para o surgimento do anticristo. Nós tivemos lição da escola dominical recentemente que falava sobre isso. E a igreja precisa se despertar. É aquilo que nós falamos. Quem sabe Deus, através disso, está nos fazendo nos aproximarmos mais dele, para que não sejamos pegos de surpresa. Ele nos adverte na sua palavra, para não sermos apanhados de surpresa. E essa é a intenção de Deus. E levarmos, quem sabe até, acredito eu, estamos vivendo chacoalhar da figueira. Eu creio, de todo o coração, a igreja não passará pela grande tribulação. Outro dia falava sobre esse assunto, até gravei um vídeo sobre isso. Eu acredito, por muitos e muitos versículos que eu citei ali, que a igreja não passará pela grande tribulação, mas eu acredito que a igreja vai chegar a pôr o pé lá, e nessa hora o Senhor Jesus Cristo vem arrebatar a sua igreja, né? O Senhor vem para arrebatar a sua igreja. Mas é por esta razão, meus queridos, que nós
temos que estar preparados. Eu falei aqui da questão da necessidade do depósito. Estão lembrados de Cornélio? As tuas orações, as tuas esmolas têm chegado até o trono de Deus. Olha aí, irmãos, esse homem tinha depósito diante de Deus. Esse homem era visto lá nos céus. Então esse homem possuía realmente depósito diante do Senhor. E por isso que ele foi visitado pelos anjos. Não é? Dorcas possuía também. Não é? Quando foram pedir para Pedro que intercedesse ali, ela havia partido, havia morrido. E disse, olha, ela tem feito muitas obras. Essa mulher tem sido uma bênção. Então veja, são pessoas que realmente tinham depósito diante de Deus. Não adianta, meu irmão, nós não podemos chegar diante de Deus vazios. Temos que ter realmente essa condição. Por isso que o Senhor Jesus Cristo fala aqui, não ajuntei tesouro na terra. Paulo nos falando ali, se eu não me engano, Colossenses capítulo 3, versículos 1 a 3, ele disse, se já ressuscitastes com Cristo, meus irmãos, buscai as coisas que são de cima, não as coisas da terra, porque as coisas visíveis elas são perecíveis e as invisíveis elas são eternas. Este mundo, da maneira como nós estamos vivendo, ela está atraindo as pessoas e fazendo com que as pessoas se prendam muito a esta vida, a estas coisas materiais. E realmente, se nós não estivermos revestidos, lembra o que Paulo fala ali em Efésios capítulo 6? Ele diz, revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Note, irmão, o dia mau chega. Quem sabe estamos vivendo esse dia, estamos vivendo um dia mau. E há necessidade do revestimento desta armadura de Deus, não é? Que Paulo cita ali no capítulo 6. Então há essa necessidade desse depósito, não é, meus queridos? Para que a gente possa estarmos agradando ao Senhor, possamos estar preparados. Quando Jesus disse aqui, onde estiver o vosso tesouro, estará o vosso coração. Aí é que está. Eu observo quantas vezes eu falei, veja, irmão, não sou contra o lazer, não. Nós precisamos do descanso, precisamos destas coisas. Mas a igreja estava vivendo muito mais do lazer do que propriamente das coisas espirituais, não é? E hoje, alguém pode viajar? Alguém pode sair? Não pode. Por quê? Porque estamos impedidos. Então note, meus queridos, quando às vezes nós temos tempo, até fico preocupado que quando, acredito eu, fomos liberados, né, acabar esta pandemia, eu pergunto uma coisa, vamos correr para a igreja, vamos correr para o Senhor, vamos correr para o shopping, vamos correr para a praia, vamos correr para o campo? É isso que Deus está falando. Vocês estão lembrados daquela parábola ali que Jesus contou a respeito dos convidados? Ele disse que um senhor fez aquela festa, né, isso comparando o Senhor, e chegou na hora, mandou seus servos ir atrás dos convidados. E eles começaram a se escusar. Olha, eu comprei uma junta de boi, preciso experimentar. Olha, eu casei, não posso ir. Eu fiz isso, não posso. Será que da mesma maneira nós não estamos procedendo da mesma forma, meu irmão? Nós temos, como disse o Senhor Jesus Cristo, inclusive dentro da questão das bem-aventuranças, ali capítulo 6, ele está falando não dar solícito por coisa alguma, mas ele termina lá dizendo, buscar primeiro o reino de Deus, sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. É para não nos preocuparmos, nós temos que buscar primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, todas as suas necessidades, tudo aquilo que for de acordo. Ele está falando para a gente buscar estas coisas. Não estamos preocupados com as coisas deste mundo, mas estamos buscando as coisas realmente que são eternas, não é? Deixa eu ver alguma coisa aqui. Uma coisa importante, meu irmão. No capítulo 12 do Evangelho
de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, Jesus nos disse uma verdade tão tremenda ali, meus queridos. Ele fala, o grão de trigo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se morrer, dá muito fruto. Meus irmãos, nós precisamos entender esta verdade que o Senhor Jesus Cristo está falando ali. Ele acrescenta, quem ama a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que aborrece sua vida, ganhará a vida eterna. É para nos desprendermos destas coisas. Ele, quando fala a respeito do grão de trigo, ele tem que morrer. Nós temos que entender, irmão, que nós morremos para o mundo. O mundo não deve existir para o cristão, a não ser nas suas necessidades de trabalho, de estudo, destas coisas. Mas a nossa alegria, o nosso tesouro deve estar nas coisas de cima, nas coisas eternas, nas coisas que não perecem. É ali que deve estar o nosso tesouro, ali que deve estar toda a nossa vontade depositada exatamente nestas coisas, certo? Olha, quanto que Deus não falou, e também para nós, olha o povo de Israel, irmão, quanto que Deus falou a respeito destas coisas ao povo de Israel. Era um tal de, você pega o livro de Reis, livro de Crônicas, o que é que você vê ali? E fez o que era mal aos olhos do Senhor, levantou Deus um juiz ou um profeta e libertou o povo, passou um tempo e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Será que Deus não está falando conosco? Deus não está nos despertando para que nós nos renovemos espiritualmente? Não é? Para que a gente se desperte? Olha, Jesus está voltando, não é? Jesus está voltando. Pedro nos fala na sua segunda carta, capítulo 3 ali, ele diz uma coisa ali interessante, ele fala de todas as coisas, que diz que Deus é longânimo, Deus não retarda a sua promessa, porque as pessoas estão dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Tudo está do mesmo jeito, desde o princípio e tal. Mas diz que Deus é longânimo, Ele está dando tempo às pessoas para se arrepender. Olha, meu irmão, Deus é tão maravilhoso, Deus é tão misericordioso, que Ele está permitindo que estas coisas façam com que a gente se desperte, com que a gente reflita e entenda, Jesus está voltando. E ali no caso Pedro, né? Ele está dizendo, que tipo de pessoa vos convencer em santo trato e piedade? Mas Deus tem reservado para nós uma vida eterna. Ele fala ali, depois os irmãos podem ler esse capítulo 3, a respeito da volta do Senhor Jesus Cristo. Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso, que Ele está tratando conosco, para que a igreja não fique desapercebida, para que a igreja se desperte, não é? Olha quanto que o Senhor tem falado através da sua palavra, nas igrejas, para que o povo se prepare para este fato que está para acontecer, meus queridos. Eu fiz até esses dias aí uma live a respeito disso aí, porque estava terminando um estudo que a gente está fazendo sobre o anticristo e precisava passar aos irmãos essas informações a respeito desses fatos. Então pude, inclusive, dizer aos irmãos a respeito do momento que nós estamos vivendo, não é? Este momento tão sério que a igreja está vivendo. Pode ser que Jesus não volte amanhã, que demore um pouco de tempo, mas com certeza, meu irmão, nos aproximamos a passos largos para a volta do Senhor Jesus Cristo. Não é tempo mais de ficarmos dormindo, é como diz a Bíblia, desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Levanta-te dentre os mortos, né? Ele fala lá. É para a igreja se despertar, meus queridos, porque Jesus está voltando, Ele vem buscar a sua igreja, e o povo estava desapercebido. Voltando ao texto lá do início, que Jesus chorou sobre Jerusalém, não é? Da mesma maneira, o Senhor está olhando para a terra, e enviando um despertamento. Nossa, isso aqui não é no Brasil, é no mundo. É no mundo, meus irmãos, que está acontecendo. Então Deus realmente está tratando com as pessoas. É tempo de buscar ao Senhor, não é? É como diz lá Hebreus,
Portanto, tornar a levantar a mão cansada, o joelho desconjuntado, fazer vereda direita para os vossos pés, para que aquele que não manqueja, né, possa firmar os seus passos na presença do Senhor, para que ninguém fique privado da graça de Deus. Esse é o desejo do Senhor, a vontade de Deus, é enviar esse despertamento para a sua igreja, não é? Para que a gente possa realmente viver uma vida cristã verdadeira, pararmos de empurrarmos as coisas com a barriga e entendermos que a vida espiritual, ela ainda continua da mesma maneira. Jesus continua falando que o caminho é apertado, a porta é estreita, ainda não mudou. Para chegarmos aos céus, meu irmão, nós temos que entender, não é? Que é preciso renúncia. Jesus disse lá, em Lucas, se não me engano, 14, ele fala ali que aquele que não deixar pai, mãe, irmão, irmã, não é? E renunciar à sua própria vida não é digno de mim, não pode ser meu discípulo. Nós temos que entender que nós temos, eu não gosto da expressão, mas é uma realidade, pagar o preço. Jesus fala isso, é a parábola da previdência. Ele fala justamente sobre essa questão, para que você faça uma análise, é o que ele propõe ali, não é? Que você medite sobre estas coisas, e depois você compare, vale a pena servir ao Senhor? Eu creio que vale a pena, meu irmão, vale a pena servir ao Senhor. Estamos percebendo isso hoje, né? Que vale a pena servir ao Senhor, porque nós temos uma esperança, nós temos uma bendita esperança, de que de um dia para o outro a trombeta soa e a igreja sobe ao encontro do Senhor, estaremos livres de todas essas coisas para todo sempre. Meus queridos, não quero me estender muito, quero apenas deixar essa reflexão com vocês. É o meu desejo que o Senhor Jesus Cristo esteja em cada lar, em cada coração, que possa trazer um despertamento sobre todas as nossas vidas, que nós possamos viver nesta comunhão, neste contato com o Senhor, não é? Veja como aqueles grandes homens de Deus, estava falando de depósito, Deus falou de Davi, achei um homem segundo o meu coração. Deus fala de Daniel, homem muito amado de Deus. Deus fala de Abraão, amigo de Deus. Fala de Enoque, que andava com Deus. São homens que tinham proximidade com Deus, depósito com Deus, e foram abençoados por causa disso. Querido, fique com cada um esta palavra, que o Senhor Jesus Cristo abençoe, que o Espírito Santo possa despertar em nós esse sentimento, possamos gozar desta comunhão, deste privilégio, e esperarmos no céu a nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.